Oi, oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês, fazer novamente uma resenha falada sobre um livro que eu li já faz mais ou menos uns 20 dias e eu já fiz a resenha escrita e eu queria compartilhar com vocês a resenha falada. Vocês lembram das outras resenhas que eu fiz da série Cowboys Obstinados da autora Lee Albuquerque? Esse é o terceiro livro, ele é muito bom, gente. Para mim, dos três, ele foi o mais perfeito de todos, porque a história me impactou de um jeito muito positivo e eu fiquei pensando na história por dias. O terceiro livro vai contar a história do Dan e da Sofia. O Dan é o melhor amigo do Ramon e do Romeu Tenório, que é do primeiro e segundo livro, que são irmãos. O Dan, ele é um fazendeiro super popular. Ele é super popular na região que ele mora. Ele é um fazendeiro bem, como se diz assim, trabalhador mesmo. Ele encara a bocada, sabe? Ele construiu uma fazenda maravilhosa. Desde o começo foi com muito trabalho árduo, assim como o Ramon, como o Romeu das outras duas histórias. E já de cara, nos outros livros, quando ele aparece, eu já tinha aquele sentimento: eu vou gostar muito dessa história do Dan. Já tinha, assim, as premissas, as coisas que a autora já deixou nos outros livros, já meio que me impactava, sabe? E eu tinha aquela leve impressão que realmente eu iria adorar esse terceiro livro. E foi isso daí mesmo que aconteceu. Eu vou mostrar a capa para vocês do terceiro livro, então eu não sei se vai conseguir aparecer aqui certinho. Vamos ver aqui. Exclusivamente minha. Essa daqui. Aqui tá o Exclusivamente Minha, escrito pela Lee Albuquerque. É um e-book nacional, tá, pessoal? E tem no Kindle Unlimited. Isso facilita muito a vida da gente, né? Ainda mais quando a gente faz a assinatura do Kindle Unlimited. E essa história, não posso deixar de dizer que é super fluida, rápida, você quer saber logo o final, o desenrolar da história. Ela me cativou muito pela situação que esse casal se encontra. A situação é bem punk. Eu vou falar um pouquinho do Dan, eu já dei uma explanada para vocês. Vou falar um pouquinho da vida da Sofia. A Sofia mora com os pais. Os pais têm uma mercearia na cidade, lá na região. Muita gente conhece eles. Eles tinham muitos amigos, muitos conhecidos. Eles eram pais bem responsáveis, muito bem vistos na região. São pessoas simples, mas muito trabalhadoras. E ela teve uma ótima educação. Uma educação que ela foi ensinada a respeitar todas as pessoas. Ela foi ensinada a se preparar, principalmente para ser mulher de fazendeiro. Só que também ela era muito estudiosa. Os pais incentivavam ela a estudar também. Então, ela sonha em ter uma empresa, uma agência de turismo na região, porque afinal eles estão no Mato Grosso, né? Do Sul, se eu não me engano, né? Naquela região de Bonito, né? E lá tem muita agência de turismo, fazenda, então ela já gosta daquele meio em que ela vive. E é uma jovem muito bonita, muito talentosa, muito inteligente e que você vê que ela tem um futuro brilhante pela frente. Então a educação dela é de uma pessoa comum, uma pessoa normal, né? E os pais dela têm muitos conhecidos, muitos amigos que nós vamos ver ao longo da história, né? E lá a gente fica lá já logo no começo da história que vai acontecer uma coisa muito ruim na vida da Sofia. E do nada, uma jovem alegre, estudiosa, maravilhosa, com um futuro brilhante pela frente, acaba sendo encontrada pelo Dan, que é amigo dos pais dela, dentro de um prostíbulo. Então, assim, o livro já começa com um choque, assim, que você fala: o que tá acontecendo aqui? O que aconteceu de uma hora para outra? A vida da Sofia virou de cabeça para baixo. Então, assim, a premissa já é muito contagiante. Você quer logo saber o desenrolar da história. Não é aquela história que vem
Então, ela não é uma história arrastada, é uma história fluida, rápida, dinâmica, e as coisas vão acontecendo rapidamente. Nós vamos ver aqui muitas coisas. Eu não gosto de falar que a sociedade condena, na realidade. Eu não gosto muito de ir para esse viés de que tudo que acontece no mundo é culpa da sociedade. A gente sabe que realmente em alguns aspectos, não é sociedade, é o ser humano. Alguns seres humanos pensam assim, assim, assado, fazem assim, assim, assado. E eu gosto de, às vezes, separar um pouco, não politizar muito, principalmente as histórias. Mas o que eu gosto aqui é que a Lia Albuquerque, ela fala de representatividade, porque os personagens dela são negros, fazendeiros, então, assim, a representatividade tá muito ok aqui, tá bacana. Então, como eu ia falando, a representatividade aqui tá ok, tá bacana, tá na medida certa, não tá extrapolando. E ali ela escreve muito bem, gente. A escrita dela vai direto ao ponto, não fica assim muito com achismos, ela fala a realidade, os fatos e vai colocando a história dentro desse enredo, desse roteiro que com certeza ela criou. E essa história deixa a gente com vontade de conhecer muito o Mato Grosso, né? Gente, Mato Grosso do Sul. E eu sempre tive muita curiosidade de conhecer esses dois estados, e principalmente a cidade de Bonito, aquela região que eu sei que é muito bonita mesmo, né? Então a vida do Dan e da Sofia vão se entrelaçar novamente, porque na realidade eles são conhecidos, né? O Dan conhecia muito bem os pais da Sofia, e quando ele volta de uma viagem de negócios, volta para a região dele, ele passa por essa casa que chama Luxus, que é um prostíbulo. Ele encontra a Sofia ali. Foi um choque para ele. Ele não entendeu nada do que estava acontecendo, porque conhece essa menina desde sempre, sabe? Ela bem pequena, viu praticamente essa menina crescer e do nada ela tá ali. Ele ficou sabendo do que aconteceu com os pais dela, que eu não vou dar spoiler aqui, gente, porque vocês têm que ler. E sabendo do que aconteceu na região. Então, assim, tudo começa a partir daí. Esse livro vai falar muito sobre alguns tabus e também sobre preconceito. E é óbvio que, pelo amor e respeito que ele tinha, sempre ele teve pelos pais da Sofia, é óbvio que ele não vai achar legal o que tá acontecendo na vida dela. E óbvio que ele vai querer salvá-la daquele lugar. Só que eu queria só colocar assim. Eu não sei se vai ser spoiler, talvez não, porque já é no começo do livro. O engraçado é que quem estendeu a mão para a Sofia no momento mais horrível da vida dela, onde ela estava devastada, desamparada, foi a gerente do lugar, que é a Luxus, que deu como se diz, um alento para ela, deu a mão para ela e ajudou a Sofia a passar por aquilo. Então, assim, onde você menos espera, às vezes é a pessoa. Isso acontece muito, gente, na nossa vida. Às vezes você não tá esperando a ajuda daquele lugar, daquela pessoa, daquela situação que você acha que não vai sair nada. É onde alguém te estende a mão. E isso foi muito bacana, a gente vê isso nesse livro. E o Dan então leva ela para a fazenda dele. Já no começo a gente vê que a Sofia ganha uma nova amiga, que é a mãe do Dan, que é uma personagem maravilhosa. Eu fiquei apaixonada por essa personagem, ela foi muito bem construída, é uma querida. Eu acho que todo mundo gostaria de ter ela como amiga na vida. Então, assim, a mãe do Dan acolheu ela mesmo, sabe? Isso foi muito emocionante. As partes delas, das duas interagindo no livro, gente, é muito emocionante, emocionante mesmo. E ao passar do tempo, o que acontece? A gente já sabe que vai ter alguma coisa entre o Dan e a Sofia. E então, para salvar a Sofia de mexericos, de julgamentos, de preconceito, alguma coisa que possa acontecer com ela, o Dan oferece uma proposta para ela,
que é um casamento de fachada, né, gente? E ela é muito novinha, muito nova mesmo, porque o Dan já tá perto dos 40 anos. Então, assim, é uma diferença de idade boa aí. Então, ele mesmo se recrimina muito por ele começar a ter sentimentos mais profundos por ela e tal. Então, assim, tem várias questões aí. Preconceito, o pessoal da região que não estendeu a mão para ela em nenhum momento. Os padrinhos dela, gente, os padrinhos dela foram, assim, pessoas execráveis na história. Então, assim, ela ficou abandonada mesmo. E quem estendeu a mão para ela foi o pessoal da Luxus e o Dan. Enfim, o tempo vai passando. O Dan fala para ela continuar a faculdade dela, para ela não desistir, porque dessa situação toda, quando tudo aconteceu, ela ficou sem nada. Então, ele incentiva muito a Sofia a continuar os estudos. Ele incentiva muito a mãe dele também, que é uma pessoa maravilhosa, substitui mesmo, sabe? Ela pega ela pra fazer parte da família dela mesmo, então a incentiva demais também. Gente, eu só esqueço o nome das pessoas. Eu vou ter que achar o nome da mãe do Dan agora. Eu não vou lembrar. Mas ela é demais, gente. Ela é demais. E a Sofia é uma menina que gosta de trabalhar, sabe? Ela não tem preguiça pra nada. Ela vai e faz. É uma personagem excelente. Lembrei, Dona Constância. Gente, essa personagem, ela rouba a cena, o livro inteiro. Pensa numa personagem, assim, sem palavras. Sem palavras. Uma personagem, assim, amorosa, dedicada, sábia, porque a vida ensinou muito para ela. E o Dan também tem uma coisa assim bem complicada com o amor, porque ele passou maus bocados amando. Ele achou que nunca ia conseguir amar ninguém mais na vida, porque a história dele é bem triste mesmo. Então, assim, você vai descobrindo no desenrolar da história. E esse livro, para mim, foi o melhor dos três. Os outros dois eu gostei muito, só que esse daqui ficou assim, ó, calou fundinho no meu coração. Não tem jeito. A história do Dan e da Sofia é a melhor para mim até agora. Amei. Então, gente, para finalizar, esse livro você vai encontrar temas bem complicados, mas que são apresentados pra gente de uma forma leve, não uma forma muito exagerada, e sim que você consegue entender todos os pontos de vista da história. A representatividade aqui tá maravilhosa. Eu gostei muito dos personagens secundários. A Sofia, ela cresce muito na fazenda do Dan como pessoa, como mulher, ela vai em busca dos seus sonhos. E ele e a mãe dele abrem, assim, uma chance dela passar por cima de tudo que ela viveu e ter uma vida maravilhosa. E claro que o amor dos dois vai crescer e vai ser lindo de ler. É maravilhoso a gente ver aquilo ali. Leio, então, exclusivamente minha, o terceiro livro do Cowboys Obstinados, da autora nacional Lia Albuquerque, que escreve divinamente bem. Eu recomendo, gente, de verdade. É maravilhoso. E eu espero que vocês estejam gostando da resenha falada. Na segunda-feira nós teremos a resenha escrita no perfil. E eu espero que vocês tenham despertado a vontade de ler essa série dali, que é Cowboys Obstinados, porque são livros, assim, que deixam o nosso coração, assim, quentinho, feliz, alegre, com aqueles finais maravilhosos que a gente vai ficar por dias e dias pensando na história. Beleza? Eu vou ficar por aqui, então. Beijinhos e até a próxima resenha falada aqui no IGTV. Até mais. Tchau!